Bom dia, sétimo ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História e nós vamos para mais uma aula hoje. Pessoal, a aula passada eu fiz uma aula ao vivo e eu percebi que alguns alunos não compareceram à aula porque estavam dormindo, porque enfim, estavam fazendo outra coisa, né? Então hoje a nossa aula vai ser gravada para que todos consigam assistir a aula, até mesmo aqueles que não conseguiram assistir no próprio horário de aula, tá? Então olha só, somente recapitulando a aula passada, vocês lembram, para aqueles que assistiram, que estavam na live comigo, que eu falei sobre as grandes navegações, né? E quando eu falo sobre grandes navegações, eu estou falando de Portugal, justamente um país europeu que estava indo a caminho das Índias. E o que eles foram buscar nas Índias? Buscar especiarias. Por quê, gente? Olha só, naquele momento, naquela realidade das grandes navegações, as pessoas na Europa valorizavam muito as especiarias. E o que são as especiarias? São justamente sal, açúcar, pimenta, canela. Então são alguns temperos que são muito valorizados na Europa, porém esses temperos não são produzidos na Europa. São temperos produzidos mais ali na parte das Índias. Então, galera, olha só, professora, mas por que eles valorizavam tanto assim as especiarias na Europa? Gente, é um local que não tem isso. Sabe os casamentos reais? Hoje em dia, quando você tem casamentos e as pessoas te convidam para um casamento, geralmente elas pedem coisas não tão caras, como por exemplo uma frigideira, enfim, pedem coisas que não são tão caras. Nos casamentos reais da era medieval, nos casamentos dos príncipes, dos reis, das rainhas, eles colocavam na lista de pedidos especiarias para vocês verem como que era algo valorizado. Inclusive, turma, as pessoas trocavam até barras de ouro, trocavam peças de prata por especiarias. Professora, mas por que essas especiarias elas eram tão valorizadas assim na era medieval? Gente, por dois motivos. Primeiro motivo, porque não tinha na Europa, não se era produzido na Europa, as pessoas compravam essas especiarias advindas da Índia. E segundo motivo, porque, gente, naquele momento você não tem o uso da geladeira, você não tem geladeira. Não importa se você é rei ou se você é só um servo, você não tem geladeira. Portanto, os alimentos se estragavam muito rápido, as carnes estragavam-se muito rápido. Então, gente, eles começavam a conseguir conservar essa carne com sal. E aí, quando essa carne não era conservada corretamente e ela apodrecia, para que eles conseguissem comer aqueles alimentos podres, eles tinham que temperar aqueles alimentos, temperar aquelas carnes. Por quê? Se eles conseguem temperar essas carnes e esses alimentos, eles conseguem comer esse alimento mesmo depois de podre, tá? Então, por isso que era muito importante as especiarias. Elas eram importantes porque elas não tinham naquela região, as pessoas queriam ter acesso, e elas também eram importantes justamente para conservar os alimentos. Então, o país que tivesse acesso às especiarias e conseguissem vender aquelas especiarias era um país que conseguia lucrar muito. E na aula passada, eu disse que o único país da Europa inteira que conseguia lucrar com as especiarias era a Itália. Por quê? Porque a Itália conseguia chegar nas Índias de uma maneira muito segura. Portugal quis se aventurar e quis navegar pelo oceano para chegar nas Índias. Mas ele quis se aventurar só porque ele era um grande aventureiro? Não. Ele quis se aventurar justamente porque, caso ele quisesse chegar nas Índias pelo caminho mais seguro, ele precisava passar por um mar chamado Mar Mediterrâneo. E esse Mar Mediterrâneo pertencia à Itália, ou seja, todos os países que quisessem navegar pelo mar Mediterrâneo, eles teriam que pagar um imposto altíssimo para a Itália. Então não compensava eles pagarem esse imposto altíssimo para depois navegarem para as Índias. Por quê? Porque o imposto era muito alto. Então Portugal pensou o seguinte: bom, se eu conseguir me aventurar pelo mar aberto e chegar nas Índias e conseguir comprar as especiarias, pode ser que eu lucre muito com isso, né? E foi assim que ele fez. E aí, turma, olha só o seguinte: quando Portugal foi se aventurar no oceano para chegar nas Índias, o maior medo de Portugal era o seguinte:
encontrar com monstros marítimos. Naquele momento, galera, existia a teoria, existiam os mitos de que o oceano ele era encoberto por animais gigantescos, animais tão grandes que seriam capazes de engolir todas as embarcações. Então eles tinham medo desses mitos. Por quê? Porque eles nunca tinham ido antes para esses locais, tá? Então quando os portugueses começam a se organizar para viajar para as Índias por meio ali do mar, no continente africano, o primeiro grupo que os portugueses contratam são os grupos dos piratas. Por quê? Porque os piratas conhecem os mares, né? O segundo grupo que eles contratam são os grupos dos cartógrafos, que são o grupo das pessoas que vão montar mapas. Exatamente. Até o momento não existia um mapa fora da Europa para os europeus. Então, quando Portugal sai de Portugal e vai para as Índias, ele vai sempre ali perto da costa marítima da África. Lembrando que a África é um continente, tá? Por que, professora, que eles vão sempre viajando ali na costa marítima da África? Por quê? Porque eles têm medo justamente desses monstros, desses mitos. E eles pensam o seguinte: se eu navegar sempre pela costa, se eu navegar sempre próximo à praia, caso eu aviste algum animal gigantesco, eu vou ter tempo de correr para a praia, de me salvar. Então eles viajaram, rodearam a África inteira para chegar lá nas Índias, sempre perto ali da praia, tá? Gente, sabendo disso, na aula passada eu falei que nessas viagens de Portugal para as Índias, eles se depararam com um reino africano, que é o reino Congo. E esse reino africano, ele tem uma política muito parecida com a política dos europeus. Vocês se lembram que eu falei na aula passada? E essa política muito parecida com os europeus, como é que funciona? Bom, esse reino Congo era um reino que ficava na África de pessoas que não sabiam nem ler e nem escrever. Portanto, quando os portugueses passaram por lá, eles próprios, os portugueses, escreveram a história do reino Congo, tá? Então, o que nós sabemos hoje em dia a respeito do reino Congo foi escrito pelos portugueses. Então, os portugueses perceberam que esse reino Congo, ele era a sua organização era muito parecida com a organização da Europa. Como assim, professora? Tinha um rei que era um rei que centralizava todo o poder, então era um rei absolutista. Quando eu falo de um rei absolutista, é porque esse rei ele tem poder absoluto. Então, como ele é um rei que tem poder absoluto, logo ele é um rei absolutista. E quando você tem um rei absolutista em um local, você não tem nenhuma outra pessoa que manda naquele local, somente o rei. Então, o rei que vai determinar o valor dos impostos, o rei que vai determinar as leis daquele lugar, as regras daquele lugar, o rei que vai determinar tudo. Mesmo que o rei não conheça todo o seu reino, ele vai mandar em todo o seu reino. E os portugueses perceberam que esse reino Congo era muito parecido com os reinos lá da Europa. Então, que nesse reino Congo, você tinha, assim, uma centralidade de poder em um monarca, em um rei absolutista, tá? Outro fator que eles também encontraram de parecido com os reinos lá da Europa, justamente os fatores dos impostos, os fatores dos comércios, que eles saíam para trocar esses comércios e vender e comprar fora também desse reino, tá? E aí na aula passada ficaram algumas questões pendentes para a gente trabalhar nessa aula, não foi? E são essas questões que eu vou dar continuidade hoje, tá? Olha só o seguinte, continuando aqui, ele diz o seguinte no texto: o domínio do reino Congo estendia-se para os reinos próximos, dependentes econômica e politicamente dele. Ou seja, você tem o reino Congo aqui e nas proximidades, os reinos que estão próximos também pertencem a esse reino Congo. Por quê? Porque eles dependem tanto economicamente quanto politicamente desse reino. Então, galera, é um reino muito poderoso, tá? Quando a gente fala sobre história africana, a gente tem que ter em mente que a África não se baseia somente no período da escravidão, ou como as pessoas falam, no período da escravização. A África, ela tem uma história muito bonita e uma história muito grande que nós ainda não conhecemos, tá? Então, o livro de vocês trazer uma parte da história africana é uma coisa muito boa e importante que vocês saibam, tá bom? Então, continuando aqui, esse reino Congo é um reino que ele tem, então, o domínio, o poder sobre os reinos que estão ali próximos a ele, tá bom? E ele diz o seguinte:
o Reino Congo compreendia os atuais reinos da Angola, do Gabão, da República do Congo e da República Democrática do Congo. Então era um reino enorme. Esse rei, que era o rei centralizador, que era o rei absolutista, ele é rei de todos esses reinos, tá? Inclusive, quando ele tem muitos reinos, como é o caso desse rei Congo aqui, ele também tem muitos impostos. Por quê? Todas as pessoas que moram nesses reinos, do dele e também nos reinos vizinhos, pagam impostos para ele, tá? Em troca, claro, de proteção e de que essas pessoas também possam morar em seus territórios. Beleza, turma? Continuando aqui. Um dos principais ciclos do tráfico de escravos começa a partir da Angola. Gente, olha só. Vocês ainda vão estudar um pouquinho mais para frente sobre a escravização dos negros. Professora, por que você não fala o termo escravidão dos negros? Porque, gente, foi um processo eu diria um processo de genocídio, foi um processo que matou muitas pessoas negras, foi um processo que tirou a identidade de muitas pessoas, então não é escravidão, eles foram escravizados, por isso o termo escravização, tá? Então, é importante que a gente saiba o seguinte, que na própria África você tinha sim pessoas negras que vendiam outras pessoas negras para os europeus. Então, galera, nessa época das grandes navegações é que começa justamente essa venda de pessoas negras, essa escravização. Por quê? Se o europeu, que nesse caso é o português, que está indo para as Índias, e ele passa ali pela costa marítima, e ele se depara com o Reino Congo, vocês lembram que eu falei para vocês que se um europeu chega em outro local e naquele outro local não existe outro europeu, o europeu acha que aquele local está abandonado. Portanto, ele pode pegar aquele local para ele, no pensamento do europeu. Então, quando os portugueses passaram justamente por esse Reino Congo e encontraram muitas pessoas negras, eles pensaram o seguinte, bom, como eu sou europeu e eu posso fazer tudo que eu quiser, eu posso pegar essas pessoas e levá-las como minhas escravas. Galera, lembrando o seguinte, que até o atual momento, até antes das grandes navegações, não existia escravidão negra na Europa. Não existia. A escravidão que tinha na Europa até o momento era pessoas que foram presas em guerras, pessoas que não pagavam as dívidas. Essas se tornavam escravas do rei, tá? Não eram escravas por conta da sua cor. E aí, quando começam as grandes navegações, os portugueses vão passando nesses lugares da África, vão pegando ouro, vão pegando marfim, vão pegando prata e também vão pegando negros para escravizá-los. É nesse momento aqui que essa distinção de cor entre brancos e negros começa a aparecer. Que essa distinção e essa diminuição entre brancos e negros começa a aparecer, tá? Então aqui não foi diferente, eles pegaram pessoas negras, pegaram negros e escravizaram e levaram para a Europa, tá? Outro ponto importante aqui, então ele diz o seguinte, que um dos principais ciclos de tráfico de escravo, ou seja, o tráfico, gente, vai acontecer depois. Por quê? O tráfico só acontece quando a escravidão está acabando, quando ela passa a ser proibida. Aí sim passa a ser tráfico. Mas até a escravidão não ser proibida, não era tráfico, era somente comércio, tá? Eles comercializavam pessoas, assim como você se comercializa objetos, alimentação, tá? E olha só, ele diz o seguinte, que um dos principais tráficos de escravos, que isso vai acontecer futuramente, foi justamente na Angola, formada pelos reinos Congo e Matamba. Então, você tem muito tráfico nessa região da Angola, tá? Em 1559. Lembrando, turma, que a escravização só vai acabar aqui no Brasil em 1889, tá? Quase 300 anos depois dessa data aqui. Continuando, o próprio nome Angola era uma variação portuguesa do termo Gola, usando para designar os regentes do Congo e da Matamba após a unificação. Professora, por que unificação? Lembra que eu falei para vocês que se um europeu chegava em outro local e ele não via outro europeu, ele acreditava que aquele local estava abandonado. Portanto, ele se apossava daquele local. Não foi diferente da África.
À medida que Portugal ia passando de pontinho por pontinho para chegar lá nas Índias, ele foi pegando todo esse território para ele. Por quê? Porque ele não foi vendo outros europeus. Então ele foi somente crescendo seu território nesse sentido, tá? Continuando aqui, galera, olha só. O contato entre essa parte da nação congolesa e o Império Português não foi pacífico. Claro, gente. Qual é o país, qual que é o reino, qual que é o local que vai aceitar tranquilamente que outro país venha e se aposse das suas terras? Imagina só que a sua mãe e o seu pai tenham duas casas. E aí venham pessoas de outros territórios, chegam aqui e tomam as suas casas. Você vai gostar disso? Possivelmente não, né? Então, diz que essa população do Congo, essa população não foi pacífica em relação a essa invasão portuguesa no território deles, tá? Continuando aqui. Não foi pacífico. No início do século XVII, uma revolta liderada por Angola, motivada pelos inúmeros casos crescentes de escravizados levados de Angola para o Novo Mundo. Então, eles começam, galera, justamente a criar revoltas, porque eles começam a perceber que os portugueses estão pegando muitos negros, escravizando e levando para o Novo Mundo. Professor, o que é o Novo Mundo? O Novo Mundo é a Europa, tá? Por quê, galera? Lembrando que esse Novo Mundo são lugares que a Europa está conquistando. Então, ela leva esses negros escravizados para a Europa e depois, quando eles montam as suas colônias, que isso eu vou explicar mais pra frente, eles levam para as colônias. Vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, os portugueses, nesse momento das grandes navegações aqui, pegaram os negros escravizados e levaram para Portugal. Assim que Portugal decidiu realmente colonizar o Brasil, Portugal pega esses negros escravizados e leva para o Brasil. Por quê? É mão de obra barata. Todo o trabalho braçal que os europeus fossem fazer a partir desse momento, eles utilizariam mão de obra escrava, tá? Continuando aqui. Então, turma, o próprio povo Congo, que era um povo muito organizado e muito potente, começa a se revoltar com Portugal. Por quê? Porque Portugal está pegando muitos negros e escravizando esses negros, tá? Levando justamente para esse novo mundo, que é para a Europa e para as colônias. Continuando aqui. Após a derrota em 1618, após a derrota desse reino Congo em 1618, sua irmã Zinga assume o papel de destaque nas negociações com os portugueses. Então, esse reino Congo acaba perdendo a guerra, porém eles começam a negociar com os portugueses. Para quê? Para que a devastação e a escravização nesse reino Congo seja menor, já que ela não vai sumir, que ela seja então menor, tá? E aí, continuando aqui, pessoal, para mostrar seu compromisso com o Tratado de Paz assinado com os portugueses, Zinga adota um nome cristão de Ana de Souza. Gente, olha só. Olha como é que isso aqui é interessante que a gente entenda, tá? Bom, o Reino Congo entrou em guerra contra os portugueses, né? Para que... Só um minuto, gente. Já volto.